Muito bom estar aqui com vocês hoje. É o terceiro ano consecutivo de RH Summit que eu estou aqui no palco principal e sempre dividindo um tema que é o tema que eu sempre falei, né? Desde o começo da minha carreira, eu comecei com RH para resultado, focando em gestão de pessoas, onde a gente consegue traduzir os processos de gestão de pessoas em números da empresa, indicadores de negócio. E eu estou muito feliz que o tema desse evento desse ano é esse. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como construir RH de resultado. E para que a gente comece, tem sempre uma pergunta importante que eu gosto de fazer para os RHs. É assim, quais indicadores de resultado seu RH moveu esse ano? Que essa é uma pergunta que sinaliza muito se o seu RH é ou não um RH de resultado. Muitos RHs, eles acreditam que são RHs de resultado, só que eles não conseguem dizer quais indicadores eles moverem. Quando eu falo de mover indicador, eu estou falando sobre faturamento, produtividade, custo ou margem. Porque muitos RHs, eles acreditam que indicador de sucesso é, às vezes, horas de treinamento, clima organizacional, conseguir ou não ali um selo do Great Place to Work, mas aqui a gente está falando de resultado real, resultado que move o negócio, os mesmos resultados que a empresa tem se posicionado, tem buscado no início do ano, né, que são faturamento, margem e produtividade. E para contar um pouquinho sobre como fazer isso, vou só me apresentar. Então eu trabalho há quase 20 anos com RH, sempre RH focado em resultado. Então como transformar ali os processos de RH em dinheiro do negócio. E fundei a Incycle há mais ou menos uns 5 anos, onde eu tenho trazido também, através de uma solução digital, esse poder do RH em mover, em transformar a gestão de pessoas em uma grande alavanca do negócio. Para vocês entenderem um pouquinho como isso aqui começou, né? Em 2020, mais ou menos, eu estava na Nova Zelândia, passando um tempo fora do Brasil, estudando. Fui voltar para o Brasil, passei por aquele processo de buscar emprego novamente, eu nunca tinha passado por isso. Eu lembro que eu até tinha dor de estômago, de ficar parado, de não estar fazendo nada. E quando eu comecei a procurar trabalho, surgiram-se lá várias oportunidades, tinha chego aqui, e eu passei numa vaga em Palmas. Alguém aqui conhece Palmas? Já foram para Palmas? Palmas é uma cidade muito legal, muito bonita, organizada. E aí eles me mandaram uma passagem, falaram, ó, vem para cá, conhece a empresa, vê se é isso que você está buscando, né? Se você se adapta à cidade, fui para lá. Adorei a cidade, achei a cidade fantástica. Só que no mesmo momento, no mesmo mês praticamente, eu passei em outra vaga. E aí essa outra vaga era uma vaga bem interessante, porque era uma vaga distante daqui, bem distante. Imaginem, outro fuso horário, outro ambiente, um lugar multicultural, muitas oportunidades, assim, um verdadeiro cenário de empresa e de cidade, onde ou você dá certo ou você não dá certo. Imagina que eu fui para uma vaga no Acre. E aí passei no Acre, me mandaram para lá, me levaram também para passar uma semana. Cheguei lá, eu olhei aquela empresa e falei assim, gente, é aqui, né? Porque onde o mato é alto tem oportunidade. E aí eu vi quantas coisas eu podia fazer ali, né? Quantas coisas dava para a gente implantar e entregar resultado rápido. E aí embarquei para o Acre, e aí quando eu cheguei lá, eu vi aquela máxima do RH. Eu sei que todos vocês já passaram por isso nas empresas, que é, eles me disseram, Rafael, ó, você vai vir para cá agora, você vai ter orçamento próprio, tá? Você vai ter time, você vai ter espaço, você vai ter independência para fazer o que você quiser. Quantos aqui já passaram por isso no RH? As carinhas assustadas aí, ó. Foi tudo ao contrário, né, gente? Era assim, Rafael, ó, tem 3 pessoas aqui, esse vai ser seu time, não tem orçamento, não tem estrutura, você vai querer mesmo? E eu falei assim, não, vou, porque independente daquilo que oferecem, a gente sabe o potencial que todo esse trabalho tem. E aí eu fui para essa empresa e comecei lá com um time de 5 pessoas, que era eu e o pessoal do DP, basicamente. E depois de 2 anos, a gente tinha esse time aqui. Então, imagina, essa foto, ela é bem marcante, porque é a foto de 2020, né? Eu tinha voltado para o Brasil, então, em 2018. É a foto de 2020 que a gente estava entregando, fim de 2019, na verdade, né? O projeto 2020, que a gente estava entregando 10 milhões de reais em resultado. Então, a gente estava demonstrando como o nosso RH, a nossa área de gente de gestão, tinha alavancado em redução de custo, aumento de faturamento, redução de perdas, em 10 milhões de reais o resultado daquele negócio. E quando eu mostro isso aqui, as pessoas elas sempre ficam curiosas, né? Mas, Rafael, como é que você conseguiu sair daquele RH pequenininho
para um RH tão grande, diverso, aqui a gente tinha diversos engenheiros, tinha gente de economia, né, um time multidisciplinar, estruturado, começou a ter independência financeira, a gente tinha orçamento próprio, através de uma coisa, demonstrando o resultado, transformando ações em números que impactam o resultado do negócio. E como eu falei, eu sempre gostei muito de falar sobre isso, sobre como transformar as ações de gestão de pessoas em números que impactam em negócio, como impactar o negócio, como aumentar o faturamento, reduzir o custo. E quando eu falo sobre isso, às vezes as pessoas do RH ficam até chateadas, falam assim, não, mas o RH ele tem que cuidar das pessoas, ele tem que cuidar da cultura, ele não tem que dar resultado. Qualquer área tem que dar resultado, né? Qualquer área. A gente não investe em coisa que não dá resultado. Se a gente for olhar, qualquer entidade social, né? Por exemplo, Cruz Vermelha. Cruz Vermelha, ela demonstra os resultados dela lá, ó, 34 milhões de pessoas com acesso à água. Se a gente for no Médicos Sem Fronteira, ele vai falar 1,4 milhões de pessoas hospitalizadas. Se a gente continuar lá, WWF Brasil, 20 milhões de hectares preservados, Teleton, 7 centros de reabilitação. Então, assim, seja uma entidade cultural, uma entidade beneficente, seja uma área dentro da empresa, qualquer um precisa demonstrar resultado. E por que o RH não é assim? Por que o RH seria diferente? A gente vai olhar dentro da organização, olha lá, comercial, vendas e margem, financeiro, inadimplência, todos os indicadores que impactam o negócio. Logística, SLA de entrega, né? Quanto menor a entrega, menor o custo de entrega. Estoque, indicador de perda que afeta diretamente o resultado, a margem final da empresa. Então, toda a área tem que dar resultado. E assim não é diferente com o RH. E aí, quando eu vou perguntar para o RH, ele fala assim, não, mas eu dou resultado. Eu trabalho com indicador financeiro também. Aí eu pergunto, qual indicador de resultado você tem? O RH me fala isso aqui, ó, satisfação com treinamento, absenteísmo, headcount, satisfação com evento, custo de treinamento por colaborador. E aí eu digo para ele, caramba, mas esse tipo de resultado aqui não move o negócio. Não é que não seja importante, mas não move o negócio. Quando o RH ele trabalha unicamente com esse tipo de indicador, o que acontece na maioria das vezes é que ele vira perfumaria dentro da empresa. Então a empresa entende que isso é importante, que a satisfação, que o ambiente de trabalho são importantes, mas é perfumaria. Se tiver uma redução de custo, o que a gente vai cortar primeiro? Tira isso aqui. Não ajudam com faturamento, não ajudam com perda, né? Então, tira isso aqui. Então, transformar indicadores em dados é o que move o negócio. Mas como fazer isso? Né? Como pegar minha área de gestão de pessoas e fazer dela uma verdadeira alavanca da empresa? Uma área que move o resultado, que transforma os indicadores do negócio. É isso que eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas antes, eu queria falar sobre a diferença entre RH estratégico e extraordinário. Alguém já ouviu esse termo? RH extraordinário? Alguns aí, hein? Alguns. A diferença do RH estratégico e extraordinário, quando eu comecei a trabalhar esse assunto, eu via que todo mundo falava, não, mas eu sou um RH estratégico. E aí eu olhava lá, eu via aquele trabalhinho tão padrão, e aí eu fui descobrir o que é a diferença. RH estratégicos são RHs que realmente são áreas de apoio dentro da organização. São RHs que implantam processos de gestão de pessoas. Então, são RHs que implantam avaliação de desempenho, competências, que implantam onboarding, que implantam programas de treinamento, programa de desenvolvimento de liderança. Então, tá, e qual que é a diferença para o RH extraordinário? RH extraordinário também utiliza essa ferramenta, só que o objetivo dele não é implantá-las. O objetivo do RH extraordinário é mover os ponteiros do negócio e ele usa as ferramentas de gestão de pessoas como meio e não como fim. Então, por exemplo, o objetivo do RH extraordinário é a empresa estar passando por uma situação financeira difícil, é ele pensar como a gente pode utilizar o arcabouço de ferramentas de RH que a gente tem para reduzir o custo da empresa, para diminuir as suas despesas. E aí ele utiliza as ferramentas, às vezes até as mesmas, mas focadas em alcançar esses dados, alcançar esses resultados. Então, enquanto o RH estratégico ele é uma área de apoio, é uma área de suporte da organização, o RH extraordinário acaba se tornando uma grande alavanca de sucesso da organização. É uma área que não só sustenta, mas que amplia a capacidade da organização de ter resultados, né? Ela ajuda as pessoas a alcançar todo o melhor potencial que elas podem ter.
E aqui eu até trouxe uma diferença para vocês tirarem uma foto, postarem no Instagram de vocês aí. Qual que é a diferença, então, entre o RH estratégico e extraordinário? Olha lá, ó. Enquanto o RH estratégico implanta ferramentas, avaliações, onboard, focado em processo, o RH extraordinário ele é uma grande alavanca de resultados. E ele vai atuar em produtividade, liderança forte, metas batidas, alcance de performance, redução de perdas, qualquer indicador que seja igual ao do negócio. Pensando muito sobre isso, eu comecei a desenvolver uma metodologia, gente, de como construir RHs extraordinários, que eu vou compartilhar bem rápido com vocês aqui, sobre como fazer isso. Eu descobri, eu trabalhei muito tempo com 7 hábitos. Alguém já ouviu falar dos 7 hábitos aqui, das pessoas altamente eficazes? Bastante gente, né? 7 hábitos é considerado um dos maiores programas de desenvolvimento de lideranças do mundo. Então, é um programa que grandes corporações usam. Na época que eu trabalhava com 7 hábitos, eu dava o curso pela Franklin Covey no Brasil. A gente tinha a P&G que usava, Johnson, clientes globais, onde os gestores ali acabavam fazendo o curso dos 7 hábitos. E os 7 hábitos, ele tratava que as pessoas e os líderes, né, eles têm 3 níveis de maturidade. Então, ele fala que as pessoas elas são dependentes, então elas nascem dependentes dos pais para alimentação, segurança, e quando elas crescem, elas continuam com outras dependências. Então, a pessoa cresce, ela às vezes ainda tem dependência emocional. Não é verdade? Quantas pessoas, quando o chefe chega meio estressado na empresa, chega meio cansado, a pessoa já fica com medo? Dependência emocional. Não é? O chefe nem falou nada para ela, ela já está preocupada. Quantas pessoas não são dependentes do outro para se autovalidar? Então, se alguém chega para ele e fala assim, olha, essa roupa está meio estranha, a pessoa já fica preocupada, já quer ir trocar de roupa, já não se sente bem. Depende da validação do outro para se sentir bem. Então, quando a gente cresce, a gente tem uma série de dependências. E aí a gente vai para outros níveis de maturidade, vai para independência, interdependência. Mas o que eu vi trabalhando tanto com 7 hábitos é que os RH são iguaizinhos. Vocês acreditam? Os RHs também têm os mesmos 3 níveis de maturidade. E eu percebi, atendendo aí centenas de RHs que eu atendo, é que os RHs também são dependentes. Grande maioria dos RHs. A maioria dos RHs, quando eu vou conversar com eles, e eu falo sobre RH extraordinário, né, eles estão começando ali a querer implantar uma ferramenta diferente, eles falam para mim assim, Rafael, mas é que você não sabe, a cultura aqui da minha empresa não permite isso. Ah, não, mas aqui na minha empresa a gente aqui é familiar. Ah, não, mas o dono aqui da empresa, ele não tem esse tipo de pensamento, ele não vai entender que isso é possível, ou seja, dependência. Porque a dependência é a característica do outro, sabe? Ou seja, a culpa nunca é sua. A responsabilidade é sempre de alguém por aquilo não poder acontecer dentro da empresa. Então, o paradigma central da dependência é o outro. E eu vi que os RHs fazem muito isso. Os RHs, eles são dependentes. Então, quando a gente começa ali, olha, dá para a gente fazer um trabalho diferente. Ah, mas a minha empresa não dá. Você não conhece meu segmento. Você não conhece a cultura da minha organização, ou seja, a culpa não é dele. A culpa é da empresa, a culpa é dos gestores, a culpa é dos líderes, e é por isso que nada tem lá, paradigma do outro, né? E como tratar isso de maneira direta, né? É o poder pessoal aqui. Só voltar. A gente tem 2 pontos aqui, olha lá, ó. Foque nos objetivos do negócio e seja proativo. Então, são os 2 pilares que eu trabalho com as pessoas para tirar essa dependência do RH. Primeiro, seja proativo. O que é seja proativo? A culpa não é da empresa. O primeiro passo, e às vezes quando eu vou falar isso, eu já falei isso em evento, e aí eu fui aprendendo a falar isso de maneira carinhosa. Que já tive gente que levantava e falava assim, esse cara não conhece a minha empresa para me dizer isso, que a culpa é minha. Mas a culpa não é da empresa, não que necessariamente seja sua. Mas a responsabilidade por levar para a empresa a possibilidade de ter um RH diferente, as probabilidades de resultado através da gestão de pessoas, é sua. É só sua responsabilidade. Aí eles falam assim, mas eu fui em outra empresa é diferente, em outra empresa tem isso. E eu sempre digo para eles, olha, se outra empresa tem, é porque alguém fez. Não tinha. Alguém chegou lá, fez. Alguém chegou lá, mostrou. Quando a gente contrata um arquiteto para desenhar a nossa sala, a gente não fala para ele assim, olha, eu quero esse sofá, eu quero esse tapete aqui, eu vou querer a iluminação desse jeito, essas cores, a gente não fala isso. A gente contrata ele para que ele possa nos trazer as melhores possibilidades, a melhor forma de organizar aquele ambiente. É a mesma coisa do RH.
nós somos o responsável por mostrar para a nossa empresa todas as possibilidades que a gente tem de construir um local diferente. E como aquilo vai impactar no resultado. Eu sei que é difícil, às vezes, mostrar como aquilo vai impactar no resultado, mas eu vou dar algumas dicas para vocês. Mas a culpa não é da empresa. O primeiro passo é ser proativo, é entender que é uma responsabilidade só nossa. E a gente pode transformar essa situação. Outro ponto, focar nos objetivos do negócio. E aí eu coloquei até essa foto aqui, foi a primeira vez, que quantas empresas eu já vi que o barco está afundando, a empresa está com dificuldade financeira, a empresa está com uma série de problemas e o RH está pensando em fazer um evento para valorizar alguma coisa. Uma festa para comemorar alguma situação, um evento de alguma... Lá, o barco está afundando e o RH está em outro mundo, outra dimensão. Muitas vezes acontece de gestores, eu não sei se vocês já passaram por isso, não levantem a mão agora, mas do RH chegar numa área, o gestor já pensa assim, caramba, já vem um RH viajando, gente. Nossa, já vem aqui, vai tirar profissional da minha área, vai falar que o funcionário não pode fazer aquilo. Ele vê o RH como um limitador para ele alcançar o resultado. Ele não enxerga o RH como um parceiro de resultado, como alguém que vai ajudar ele a conquistar o resultado da melhor forma. Sabe o que o gestor pensa? Ele fala assim, putz, enquanto eu estou lutando para a empresa sobreviver, para bater as metas da organização, o RH está inventando coisa para me atrapalhar. Isso acontece em muitas e muitas organizações. Então, o ponto central aqui do RH assumir o poder ali, sair da dependência, é ele trabalhar com os mesmos objetivos do negócio. Então, o que a minha empresa quer esse ano? Minha empresa quer aumentar faturamento. Esse é o meu ponto central. Como eu vou ajudar a minha empresa a aumentar faturamento? Como que os projetos de RH podem ajudar as pessoas que trabalham comigo a alcançar melhor resultado? E focar nisso. E quando for chegar para falar com o gestor também, é entender quais são as dificuldades que aquele gestor tem ali e como eu posso te ajudar a alcançar esse resultado. Isso é tão legal, porque quando o RH começa a fazer isso, ele vira um tremendo parceiro de negócio. Eu tive um case, assim, eu tenho muito case, muita história para contar, que aqui não dá tempo, né? Mas eu vou contar só uma. Eu trabalhei numa empresa onde entre todos os negócios que a gente tinha, era uma holding, era até essa última lá que eu mostrei, nós tínhamos uma rede de supermercado. E aí, uma vez, conversando com o gerente geral do supermercado, ele estava contando para mim que a padaria do supermercado era ruim, né? Que tinha produtos que não eram legais, as pessoas não compravam muito. Quando se olhava no mercado, o faturamento proporcional de padarias era muito mais alto do que a gente tinha. E aí, né, tá na veia do RH e falar para ele, vamos fazer um treinamento pessoal, né? É a primeira resposta que a gente tem. Ele, não é treinamento, os nossos padeiros são bons. Eles sabem cozinhar, eles sabem preparar os produtos. O problema é que eu não consigo emplacar novas receitas, tudo que a gente vai falar é difícil, eles atrapalham, eles criam dificuldade. E eu falei para eles, você confia, vamos fazer um negócio diferente? Sugeri, ele topou, olha o que a gente fez. A gente chamou todos os padeiros da empresa para uma reunião lá. Levou todos os padeiros, eu chamei a nutricionista, uma das nutricionistas lá, e falei para ela, olha, você vai no mercado agora e você vai comprar os melhores produtos que a gente fabrica aqui. No mercado que eu quero dizer na cidade, né? Então ela foi lá, ela comprou o melhor sonho que tinha na cidade, o melhor pão de queijo, o melhor bolo, a melhor bomba de chocolate. Então ela foi na cidade buscar os melhores produtos que tinham. A gente preparou uma mesa com aqueles melhores produtos e colocou do lado os nossos produtos, sem identificar nada. Estavam os padeiros lá, eu falei para eles assim, falei, gente, como eu sei que tem gente que está entrando agora, né, e tem gente que está saindo, eu imagino que vocês estejam com fome. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um lanche, preparei aqui um lanche para vocês, e depois do lanche a gente conversa. Pessoal, vocês acham que eles comeram os nossos produtos ou comeram os que foram comprados de outros lugares? Quem acha aqui que é dos outros lugares? Deixa eu ver. A grande maioria, né? Os nossos produtos, coloquei eles na mesa lá para vocês fiquem impressionados. Ninguém nem mexeu no nosso produto. Pra vocês terem noção, para não falar que não mexeram, cortaram um bolo, mas não pegaram o pedaço. Acho que cortaram, viram que era deles, né? Falaram assim, eu não quero. E aí depois que eles lancharam, eles sentaram, e aí eu fui conversar com eles. Eu falei assim, olha, me conta uma coisa. Os produtos que estão aqui, esses não eram nossos. Agora esses aqui eram e ninguém mexeu. Por que vocês comeram esses aqui e ninguém mexeu nos outros produtos? Zumbido, ninguém falou nada. E aí eu insisti. Por que vocês comeram esse aqui e ninguém comeu esse? Aí um deles falou, porque os outros são mais gostoso, né?
Aí eu peguei e falei assim, é verdade. Agora, esse mesmo pensamento que você tem, o nosso cliente também tem. Quando o nosso cliente entra na nossa loja, a primeira coisa que ele pensa é que o outro é mais gostoso. E se você não quer consumir o nosso produto, você acha que o nosso cliente vai consumir? E aí eu lancei um desafio para eles. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai construir produtos que a gente queira consumir. Então vocês vão sugerir receitas, vocês vão poder escolher o fornecedor que vocês quiserem, e a gente vai fazer uma votação aberta aqui. Entre os padeiros, eu vou vir, mas meu voto tem o mesmo peso do seu voto. E a gente vai votar em quais são as melhores receitas, quais são os melhores produtos. E fizemos isso durante 3 meses. Construímos uma nova padaria, não por mim, por todos nós juntos. Primeiro mês de resultado dessa padaria, a gente fez uma propaganda na TV dizendo que tinha mudado a padaria. No primeiro mês, ela já tinha subido em 20% o faturamento. Pessoal, em menos de 4 meses, a gente já tinha quase dobrado o faturamento da padaria. A gente já estava em patamares normais de faturamento de padarias do mercado. Então, olha para você ver, uma ação que não teve treinamento, uma ação de engajamento criativa, transformou o resultado de uma área. Isso é um RH que alavanca resultado. E aí, sabe o que é tão interessante? Depois ele teve um problema de estoque, quem que ele foi chamar para ajudar? Ele, Rafael, olha, a gente está com muita perda aqui, será que você consegue ajudar a gente com alguma ação? E a gente conseguiu, a gente criou uma ação lá que ajudou ele a transformar também os resultados da perda. Então, o RH ele tem que caçar problema. Caçar problema. Quais são as dificuldades de cada área? O que esse gestor está passando hoje, que ele tem dificuldade, que ele não consegue resolver? Quais são as alavancas de sucesso que você pode ter ali? Quando a gente fez esse trabalho com a padaria, o resultado da padaria era do RH. Eu peguei aquele aumento de faturamento, quantos milhões deu, coloquei na apresentação do RH. Ó. Esse ano, na padaria, a gente aumentou em tantos por cento em dinheiro o faturamento deles. Representa tanto em margem, representa tanto em lucro. Trabalho direto de desenvolvimento de pessoas, usando as ferramentas de gestão de pessoas para alavancar o negócio. Então, focar nos objetivos do negócio, entender o que a empresa quer construir para o RH não organizar a festa enquanto o barco está afundando. Depois, execução de excelência. É uma dificuldade que o RH tem, estabelecer planos de ação e entender o papel dele da organização. Antes de estabelecer planos de ação, o papel do RH extraordinário é ser o elo. Ser o elo entre a estratégia do negócio, que é aquilo que eu estava falando, onde a empresa quer chegar e a necessidade das pessoas. Muitas vezes as pessoas não têm as competências necessárias, não têm os requisitos necessários ou até as motivações necessárias para ajudar a empresa a chegar até lá. E o RH que faz essa ponte. Então, como nós podemos ajudar as pessoas a alcançar aquele resultado? É o RH que é responsável por isso. Como? Em parceria com o gestor. Onde está falhando, entendendo com as pessoas também, entendendo esse papel. Então, gravem isso, o RH extraordinário ele é o elo entre a necessidade das pessoas e a estratégia do negócio. E depois, estabeleça planos de ação. Quando o RH sabe exatamente onde quer chegar, que são os problemas da empresa, ele consegue criar planos de ação para chegar até lá. E aqui nascem vários problemas do RH, tá? Primeiro, o que o RH tem muita mania de fazer? E aí, se vocês já fizeram isso, pensem aí, eu vou num evento, eu vou numa empresa, vejo algo super legal, o que eu penso? Quero ter na minha empresa também. Quem já não fez isso? Eu já fiz várias vezes. Quero ter na minha empresa também. Então, a gente quer seguir muitas tendências, só que qual que é o problema? Essas tendências não necessariamente estão alinhadas com as necessidades da minha empresa. Aí eu acabo voltando lá para o barco furado, que eu querendo fazer festinha. Então, estabelecer planos de ação que tenham a ver com o resultado que a empresa quer alcançar. E mais uma coisa, a RH tem recurso limitado, não é assim, gente? Mas é qualquer área, comercial tem, marketing tem, segurança tem. Então, o que a gente precisa fazer? Eu sempre instruo os RHs a fazer isso. Investe tempo e energia onde vai te custar menos trabalho e vai te dar mais resultado. Então, o que eu posso fazer que precisa de menos esforço e o resultado vai aparecer mais? Eu vou conseguir demonstrar aquele resultado. Porque quanto mais resultado eu consigo gerar dentro do negócio, mais credibilidade eu tenho para trabalhar com outras coisas. Mais credibilidade eu tenho para construir projetos novos, para ter times novos, para aumentar o meu orçamento. Então, ter um plano de ação objetivo, construído e visual, Isso aqui, por exemplo, é metodologia de Gantt. Poucos RH sabem o que é isso. É uma forma de você estruturar o ano e olhar para aquilo e falar, dá tempo de fazer. Muitos RHs pensam em fazer tantas coisas, depois não conseguem fazer nada, porque não tem um planejamento claro. Então, por mais simples que pareça isso aqui, é poderoso.
É a gente organizar os nossos recursos e a nossa energia em coisas que realmente vão dar resultado e vão ajudar a organização a crescer. E ter isso visual, como um planejamento. Isso aqui é muito legal também, porque dá até credibilidade dentro da empresa. Você começa o ano, você faz uma apresentação, você fala, olha como é que está o nosso planejamento esse ano. Olha o que a gente está construindo, qual o resultado que a gente espera ter, como que a gente espera alcançá-los, quando cada processo vai começar e ter o gestor ali como parceiro. Opa. E depois, no último passo aqui, criar relacionamentos de sucesso. E aí, não sei se vocês têm reparado aqui, ó, o RH ele começa dependente, né? Que é acreditando que a culpa é da empresa, que a responsabilidade é da empresa, que são gestores que não têm aquela cultura, gestores que que não entendem esse potencial. Quando ele passa por esse processo, ele vira independente. Independente é a atitude do eu. Então, eu posso, eu consigo, depende de mim. Se a empresa não aprovou, foi porque eu não mostrei da forma correta. Se a empresa não entendeu, foi porque eu não consegui demonstrar o resultado da forma que deveria ser. E aqui a maioria são mulheres, acredito que muitos psicólogos, vocês sabem que todo processo de mudança começa com o reconhecimento do erro, né? Então, quando a pessoa ela passa a ser independente e entende que ela não fez aquilo da forma certa, ela vai achar outros caminhos para fazer. Então, ela passa a ser independente. Faz execução de excelência, entende que é o elo, sabe onde focar, constrói o planejamento e ela fica interdependente. Interdependente é a atitude do nós. É assim, eu sei que eu posso fazer, eu sei que depende de mim, mas se eu juntar com os gestores dos setores, aquilo fica muito melhor. E aqui mora vários problemas também. Quantos RH de empresas que vocês trabalharam já que não tentam enfiar as coisas goela abaixo no gestor? Fala assim, não, isso aqui é uma política do RH, tem que ser desse jeito. Não, isso aqui é uma política da empresa. É dessa forma que tem que fazer. E querem forçar as coisas para o gestor. Não se cria parceria. Eu falo para o RH, você não tem que brigar com o gestor. Você tem que mostrar para ele que você é a principal fonte dele motivar as pessoas. Você é o principal aliado dele conquistar o resultado dele. Ele não te pode ver como um inimigo para ajudar a empresa a crescer. Ele tem que te ver como um parceiro que vai te ajudar, que vai ajudá-lo a fazer com que a empresa cresça. Então, por isso, relacionamentos de sucesso. E aí tem 2 dicas que eu vou dar para vocês aqui. Que é, primeiro, diagnostique, né? Muito RH tem essa diferença entre médico e farmácia. Se alguns aqui me conhecem, alguém aqui já me segue no Instagram, deixa eu ver. Ó, mais do que eu imaginava. Mais do que eu imaginava. Eu falo muito sobre isso, que existem RHs farmácias e RHs médicos, né? O que é um RH farmácia? RH farmácia é aquele que você chega e pede um produto, o RH te entrega. Então você chega lá e fala assim, olha, eu estou precisando de um treinamento para liderança. O que o RH faz? Opa! Treinamento para liderança aqui. Ah, eu estou precisando de 3 vendedores. Vendedor, seleção está aqui. Ah, eu queria fazer um evento de vendas. Evento de vendas, está aqui. O RH funciona como uma farmácia, que tem uma prateleira cheia de produtos, ele pega esses produtos e entrega para as pessoas. Mas o papel do RH não é ser farmácia. O papel do RH é ser médico. O que é um médico? O médico diagnostica um problema. Se a gente for olhar para a maioria das soluções, inclusive a que muitos de vocês têm, que é de ser psicólogo, né? Muitos RH são psicólogos, você primeiro precisa diagnosticar, entender o problema para depois indicar uma solução. O RH, quando é extraordinário, o gestor do comercial, por exemplo, vai lá, olha, eu preciso de 3 vendedores. O que o RH faz? Ele entrega o vendedor? Não. Ele pergunta, mas por que você precisa de 3 vendedores? A sua meta era de vender 1 milhão. Você tem a mesma quantidade de vendedores que você tinha antes, e antes você batia a meta. Aí ele fala, não, é que o pessoal não está batendo. Aí fala assim, então não é reposição, não é nada, você está querendo aumentar o time porque o pessoal não está batendo a meta. E por que o pessoal não está batendo a meta? E você vai conversando, vai entendendo ali, às vezes vê que a comissão variável mudou e não foi bem explicada, às vezes entende que o produto alterou e as pessoas não conhecem tão bem, alguma condição de trabalho ou do ambiente mudou e as pessoas não conseguiram se adaptar a ela. Então o RH ele vai entregar exatamente o resultado que o gestor quer e não aquilo que o gestor pediu. Pode ser que o gestor chegue lá com um pedido de 3 vendedores e ele saia dali com um treinamento de produto. Porque você identificou que mudou o produto, as pessoas não foram treinadas e elas estão com dificuldade de vender. Ou seja, o produto do RH não pode ser aquilo que o RH faz. Tem que ser o resultado que o gestor precisa. É aumentar a venda, enquanto a venda não chegou na meta de novo, o resultado não foi entregue. Então, você pode ter feito contratação, você pode ter feito qualquer coisa. O objetivo é ajudar o gestor a alcançar o resultado. Vocês veem a diferença do RH extraordinário para o estratégico? O estratégico entregaria ali os 3 vendedores. O extraordinário não, entendeu o problema,
sugerir um produto diferente e vai entender depois se aquilo realmente moveu o ponteiro do resultado. E aí, quando moveu o ponteiro, o que o RH faz? Ele vai lá, pega aquele resultado e fala, é meu. Vai lá na apresentação de fim de ano, né? Aumentamos em 15% a venda através do produto tal coisa que a gente fez aqui no dia a dia. Então, o RH, guardem isso, ele precisa ser um médico, ele precisa diagnosticar problemas e não uma farmácia que simplesmente vai lá, com todo respeito ao trabalho das farmácias, né? Mas que vai lá na prateleira e entrega exatamente aquele produto que foi pedido. Depois, precisa medir. E eu sei que essa é uma das dores do RH, como mensurar os projetos de RH. Gente, todo projeto de RH dá para ser medido em dinheiro. Seja em dinheiro, seja em faturamento, redução de custo, margem, o que for. Todo produto do RH. E eu sei que essa é uma dor. Não é algo também que eu consigo explicar aqui em 5 minutos para vocês. Mas todo o processo tem que ser medido. Hoje, no meu Instagram, por exemplo, eu falo bastante sobre isso. Quem quiser seguir lá para acompanhar, entender como fazer, sempre dou dicas. Mas o que não é medido não é valorizado. A gente só consegue valorizar aquilo que a gente demonstra o número, né? É igual você não vai investir numa entidade que não consegue demonstrar resultado, você não sabe quantas pessoas foram alcançadas com aquele resultado. Por isso eu falo muito para o RH que, além de fazer, a gente precisa divulgar. Vocês sabem quem venceu a corrida espacial aqui? Quem sabe? A corrida espacial, Guerra Fria, Estados Unidos ou União Soviética? Quem venceu? Quem acha que é Estados Unidos? Dá uma levantada de mão aí, vamos ver. Poucos, hein? Quem acha que é a União Soviética que venceu? Quase ninguém, a galera está tímida. Gente, olha o número. A União Soviética, ela teve o primeiro satélite artificial, o primeiro ser vivo em órbita, a primeira sonda a alcançar a Lua, a primeira foto do lado escuro da Lua, a primeira pessoa a ir para o espaço em órbita, a primeira mulher no espaço, a primeira caminhada espacial, o primeiro pouso suave na Lua, robótico, e a primeira estação espacial. Sabe o que os Estados Unidos fez? Teve o primeiro homem que pisou na Lua. Quem venceu a corrida espacial de longe foi a União Soviética. Mas por que a gente acha que é os Estados Unidos? Porque eles divulgaram melhor. Porque eles fizeram a propaganda da maneira certa. E o RH é a mesma coisa. Eu sempre falo para as pessoas, pequenas coisas são transformadas em grande pelo jeito certo de publicidade. Não adianta, às vezes o RH tem ações tão legais, tem projetos tão bons, movem o ponteiro de maneira tão poderosa, mas não demonstram aquilo para a organização. Só que se a organização não sabe o que você fez, é como se aquilo não tivesse tido valor. Não é que não tem valor, mas as pessoas não sabem. A gente só valoriza aquilo que a gente enxerga. O gestor da sua empresa só vai valorizar aquilo que ele enxerga. O CEO da sua empresa só vai valorizar aquilo que ele consegue ver. Então, não só mensurar é importante, como divulgar da forma certa. Por isso que eu sempre falo para os RHs, canal de comunicação é sua maior arma de sucesso dentro da empresa. Você tem que ter esse canal. O canal de comunicação ele tem que ser seu. Ele é a sua maior arma para mostrar os resultados, divulgar tudo. Quantas vezes eu fazia programas simples, tinha resultados simples, mas eu fazia um AUE. Eu queria que as pessoas conhecessem, eles tinham que ver o valor que tinha aquilo. Senão acaba acontecendo isso aqui, ó. Às vezes você tem uma outra área lá que fez um negocinho nada a ver, um trabalhinho bobo, divulgou da maneira certa, levou lá a corrida espacial, né? Não conseguiu mostrar o valor que tinha. Eu gosto de falar bastante dessas coisas porque elas mudam muito a bússola pela qual a gente enxerga o RH, né? O RH ele se enxerga em geral como, né? Meu objetivo é atender o negócio, atender as pessoas, cuidar das pessoas, ser uma referência para as pessoas, mas o RH ele tem que mudar a bússola para o outro lado. Meu objetivo é ajudar o negócio a crescer. E eu faço isso através das pessoas. Eu faço isso através de ajudar as pessoas, mas a bússola mede para o outro lado. Quando a gente mede, vira a nossa bússola para o outro lado, a gente consegue fazer aquilo que a gente gostaria, que é cuidar das pessoas, atender as pessoas, mas ajudando a empresa a se alavancar. Tem muito RH, por exemplo, que acredita que ter a sala cheia de pessoas para reclamar do chefe, reclamar da empresa é um indicador de sucesso, porque ele acha que a empresa, que as pessoas confiam nele. Deixa eu falar para vocês, um indicador de sucesso é ter sua sala cheia de gestores te pedindo ajuda. Porque eles têm problemas na organização, eles têm problemas de resultado e eles acreditam que você pode ajudar eles a resolver esses problemas. Então, o indicador de sucesso é isso. E essa tem que ser a bússola pela qual a gente trata. E para isso, eu quis aproveitar para trazer aqui, eu estou lançando uma formação, como eu sei que os RHs têm essa dificuldade
de mensurar dados, de direcionar essa bússola, de como atrair e atender o negócio. Eu estou lançando uma formação que chama Como Construir RHs Extraordinários, que são RHs que diagnostica, que direciona, mensura e impulsiona o negócio. Queria convidar vocês para entrar no grupo, aponta aqui, isso aqui é só um grupo de WhatsApp, onde eu vou colocar mais informação lá, vou mandar alguns materiais e depois vocês vão poder participar também dessa formação, que é uma formação que alavanca resultados. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu ajudo a RHs, que eu vejo eles dobrando de salário, triplicando o salário, porque o salário do RH é pequeno quando ele aumenta o resultado do negócio. E ele é caro para a empresa quando ele não mensura o negócio, quando ele não ajuda o negócio a crescer. E eu quero poder ajudar vocês. E para isso também, claro, vocês devem ter visto aqui, eu sou fundador da Incycle, que é uma ferramenta que une comunicação, processos e produtividade, pela primeira vez uma ferramenta de RH, e gestão de pessoas em um único só lugar, para que vocês possam direcionar sua bússola para o negócio, ajudar a empresa a crescer e fazer parte do dia a dia da organização. A Incycle tem crescido tanto, que vocês viram o tanto de prêmio que a gente ganhou hoje? A gente foi a empresa mais premiada, ganhamos 6 prêmios aqui, né, de quase todas as categorias, a gente ganhou o prêmio, inclusive melhor ferramenta de DHO do Brasil, porque a gente vem transformando centenas de organização pelo Brasil. Então, quem estiver aqui, convido vocês para ir lá, a gente está ali bem no cantinho, junto com a Busca Brindes, que eu acho que hoje é o maior parceiro do RH no Brasil. A Busca ela nos ajuda com muito material que faz com que a gente consiga levar pertencimento, que faz com que a gente consiga levar a marca empregadora para o dia a dia da empresa, para as pessoas, para fazer com que as pessoas amem a empresa da forma que a gente ama. A Busca é o nosso maior parceiro nesse trabalho. Eu quero muito que vocês vão conhecer esse trabalho deles também. Gente, por fim, só queria dizer que a gente está lançando uma IA, que meu tempo já deu aqui. Não é uma IA que você vai pedir PDI. É uma IA que você pode perguntar e conversar com ela de qualquer maneira que ela navega pelo sistema. Você pode falar, estou com dificuldade com o funcionário tal, que ela vai lá, vai ver quantos agendamentos ele teve, quantos problemas ele teve, e vai ajudar vocês a melhor forma de conversar com esse colaborador. E por fim, eu tenho uma mensagem que eu quero passar para vocês, que eu falo para todo RH que eu ajudo. A missão do RH não é só cuidar das pessoas. RH, me perguntaram aqui, Rafael, depois do RH extraordinário, qual que é o próximo passo? O RH ele tem que ter um objetivo na empresa, que é esse aqui, ó. Nosso objetivo tem que ser tomar o poder, a nossa próxima cadeira tem que ser a de CEO. Então, se você quer ter essa cadeira de CEO, eu te convido para entrar no grupo lá, para que eu possa ajudar vocês com esse trabalho. Gente, grande abraço, obrigado, e espero vocês lá no stand também.